Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre a Operação Exceptis, realizada pela Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que teve como saldo 28 mortes. Já é considerada uma das mais letais promovidas pela corporação no combate ao tráfico de drogas. E os nossos convidados são o Dr. Leonardo Moraes, ele é advogado, criminalista, professor de Direito Penal, secretário-geral da OAB Alagoas. E o Dr. Caio Rodrigues, delegado de Polícia Civil, titular da seção de roubo a bancos da DEIC, a Diretoria de Investigações e Capturas da Polícia Civil, seção que conduz com eficiência reconhecida já nacionalmente. Com eles, iremos analisar a operação sob a visão política e social, as discussões sobre a legalidade e possíveis abusos e também sob o ponto de vista policial. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio e você não sai daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas do Dr. Leonardo Moraes, advogado, criminalista, professor de Direito Penal, secretário-geral da OAB Alagoas, e o Dr. Caio Rodrigues, delegado de Polícia Civil, titular da seção de roubo a banco da DEIC, a unidade de elite da Polícia Civil. Bom dia, doutor Leonardo. Doutor Flávio, bom dia. Bom dia, doutor Caio. Bom dia, a gente agradece a oportunidade. Diferentemente da ação, hoje nós iremos começar com o advogado para analisar como foi a operação da Polícia Civil na comunidade de Jacarezinho, analisando os aspectos legais da operação e principalmente com relação àquela determinação do STF, do ministro Fachin. Doutor Leonardo, muito obrigado. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, doutor Flávio, e o convite sempre é honroso para mim, né? Também compartilhar aqui a bancada, dizer assim, o doutor Caio, né, um delegado de polícia destacado, a gente vem acompanhando sempre o trabalho e sempre com respeito, né, à autoridade, ao Estado, delegado de polícia, e sabendo que quanto mais investigações acontecem, melhor para a sociedade, né? É civilizatório que as investigações aconteçam, e claro, com atuação independente, delegado de polícia, que sempre para nós, enquanto advogado de sociedade, merecerá sempre o nosso respeito, né? Da operação, né, a gente passa sempre de uma premissa de que as decisões judiciais devem ser sempre respeitadas, né? Decisão não se descumpre, se discute judicialmente através dos meios necessários, né? E qualquer decisão judicial passível, né, de erro ou revisão, que se procure os meios formais para rediscutir a decisão judicial e, a partir da sua mudança, a gente chegar e agir, né, e implementar nossas ações de acordo com a própria realidade da decisão, que seja a última decisão. O Supremo Tribunal Federal, ele recebeu uma DPF em 2019, que foi apresentado pelo PSB. O objetivo seria discutir a política de segurança pública feito pelo destacado governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Me permita interrompê-lo só para aproveitar a condição do professor do senhor. O que é a DPF? A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? É um tipo de ação judicial que é apresentada quando existe uma grave violação a direitos fundamentais, o que seria com os direitos humanos, direitos do cidadão, agressões físicas, eventuais torturas e assim por diante. Então, a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi apresentada em 2019 e, como disse, o objetivo seria discutir, né, e trazer limitações à política de segurança pública do então governador Wilson Witzel. Já no ano passado, 2020, né, já com a chegada da pandemia, o Supremo Tribunal Federal julgou uma liminar, que depois foi confirmada pelo plenário, para que, diante da pandemia, houvesse uma restrição para atividades policiais e grandes operações para casos excepcionais.
Ou seja, a polícia pode investigar? Pode. Pode fazer operações? Pode. Mas diante da pandemia, do valor à vida, ela aconteceria então em situações excepcionais. E foi isso que julgou o Supremo Tribunal Federal. A pandemia persiste, por esse motivo, a decisão também permanece ainda sob eficácia, né? Permanece vigente, vou dizer assim. E aí tivemos essa operação que aconteceu aí no começo do mês, dia 6, se não me engano. 6. Né? Objetivamente, 28 pessoas, eram 25, passou para 29 e reduziram para 28 pessoas faleceram diante da operação. É possível que a polícia, numa incursão, ela venha a matar pessoas? A morte é possível, desde que o policial haja em legítima defesa. Eu lembro do governador Wilson Witzel, que ele dizia que era possível que alguém chegasse em um helicóptero e fizesse o abate. Abate, essa palavra, tem a ver com execução. E nenhuma autoridade do Estado está autorizada a executar ninguém. Então, se a polícia naquela incursão foi recebida a tiros, ela pode reagir moderadamente, porque acontece com a legítima defesa. Então, aqueles casos em que os policiais reagirem em legítima defesa, o Estado tolera e a punição não pode acontecer. Agora, em outros casos, em que a morte era evitável, em que a execução aconteceu, aí sim vai ser passiva de responsabilidade. Então, houve um desrespeito inicial, eu vou sempre resguardar a presunção de inocência, a decisão do STF, isso tem que ser investigado para saber se houve ou não houve excesso, mas objetivamente 28 mortes é uma operação em que existe uma suspeita muito grande de que alguns agiram em legítima defesa, mas a imensa maioria executou. Doutor Caio, uma decisão judicial desse nível, de certa forma, limita a ação policial, fragiliza a vontade do policial em cumprir os mandados, entrar numa comunidade de difícil acesso? Acerca dessa decisão judicial, o doutor Leonardo fez uma introdução e colocou alguns pontos. Eu acho que vale a pena a gente se aprofundar sobre o que seria o caráter excepcional para que seja realizada uma operação. É possível se enxergar que uma operação policial por si já carrega um caráter excepcional. A Polícia Civil, se precisa reunir 250 homens, se precisa se valer de veículos blindados para entrar em uma comunidade, é porque se tem uma situação de excepcionalidade. Então, é um conceito que acaba ficando vago, né? E precisa ser bem avaliado para que se possa chegar a alguma conclusão sobre se houve um desrespeito à decisão judicial ou não. Então, é um ponto que merece ser considerado. Outro ponto também que a gente precisa avaliar as operações policiais, elas são decorrentes de ordens judiciais, como regra. Então, para que o policial civil entre lá e vá realizar a sua operação policial, tem-se um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, uma ordem judicial que o acoberta. Então, a partir do momento que a Polícia Civil ou outra força policial, ela deixa de cumprir uma ordem judicial, né, a gente não estaria havendo um conflito nesse momento entre a decisão do STF, que fala em não realizar operações policiais, a não ser que se tenha um caráter excepcional, e temos também uma decisão judicial de outra instância, né, determinando uma diligência policial, seja um cumprimento de mandado de prisão, de busca, enfim. Então, eu acho importante a gente ponderar essa situação, considerar o caráter excepcional que, a meu ver, já permeia uma operação policial. Então, nessa avaliação inicial, acho que é muito importante a gente chegar a um debate sobre esse tema, o que é excepcional, né? É possível ter objetividade nessa subjetividade do excepcional? A situação excepcional realmente é uma cláusula aberta, né? Saber o que é excepcional é complicado, né? Eu já vi situações em que se fala excepcionalíssimo, né? Então, é o excepcional no grau máximo, né? E realmente é difícil você estabelecer o que é essencial e o que não é essencial, né? Eu creio que ninguém discute a operação policial que foi realizada, né? A necessidade da operação policial, evitar grandes organizações criminosas, associações criminosas, pessoas que foram recebidas armadas, né? Há comunidades que têm fuzis em poder bélico imenso, né?
e de subordinação a pessoas que moram em comunidades, em bairros, etc. Mas a questão todinha, que eu acho o principal, primeiro, dentro desse caráter excepcional, e digamos que estaria englobada nesse caráter excepcional, é a questão da quantidade de pessoas que faleceram. O STJ julgou há mais ou menos 4 meses atrás que qualquer busca domiciliar em suposta ação de flagrância, né, que a Constituição autoriza, ela só pode ser feita quando o policial ele venha registrar aquela imagem. Se o registro não acontece, aquela prova até aquele flagrante vai ser nulo. Até porque o Estado tem dever de transparência, né? Nem que ele grave aquela imagem para que ela fique dentro do processo. E aí as partes que têm acesso ao processo vão ter acesso àquelas imagens para observar se houve ou não houve abuso. Se não há abuso, não tem problema. É saudável que se investigue mais para que a gente consiga descobrir e evitar o crime a níveis suportáveis. Mas 28 mortos é o que leva, então, a um certo estranhamento, né? É normal que haja legítima defesa, acontece em alguns casos, a atividade policial, a atividade de um risco muito grande. Agora, a justificativa é que eu acho que é algo que fica no campo da suspeita, né, muito grande, pela quantidade de pessoas mortas, pela falta de filmagens. A própria decisão do STF ela exige que exista uma justificativa por escrito da própria autoridade policial, quer dizer, mesmo com decisão judicial, ela tem que justificar o que foi realizado antecipadamente, comunicar ao membro do Ministério Público e há uma informação de que o governador acompanhava isso e tinha conhecimento disso, né? Então, havendo a responsabilidade, é até possível que o governador vá nesse bolo, né, se ele sabia que execuções iriam acontecer. Então, enfim, pode ser excepcional, mas o que gera um caráter duvidoso é a quantidade de pessoas que faleceram, né, diante de uma operação que envolvia um serviço de inteligência. O próprio Rio de Janeiro já não é algo excepcional, doutor Caio, com a quantidade de fuzis e armas antiaéreas, explosivos, enfim? Sem dúvida, né? A realidade que o Rio de Janeiro tem demonstrado, né, foge a qualquer mínimo do razoável, né, do que se espera encontrar em uma criminalidade. A gente vê ali armamento bélico pesado nas mãos de criminosos que tomam conta de comunidades, né, praticam crimes à luz do dia, o porte de arma, o tráfico de drogas, homicídios. A gente vê situações de tortura, extorsões, enfim, é um momento muito delicado para a segurança pública do país e, em especial, do Rio de Janeiro, pelo que a gente vem vendo diariamente na mídia, e a polícia acaba se deparando com situações muito difíceis. Então, de fato, a gente vê uma situação muito, muito alarmante no Rio de Janeiro e a Polícia Civil se coloca nesse imbróglio. Qual é a situação? A gente tem uma criminalidade muito elevada, a gente tem uma falta de investimento nos órgãos de investigação, a gente tem um Estado que peca nas políticas públicas, a gente tem uma pressão de vítimas de crimes, da população para que os crimes não tomem conta da comunidade e, por outro lado, há uma pressão social também para que a Polícia Civil consiga agir sempre dentro da legalidade, dentro do que se espera do seu mistério. Então, a gente enxerga realmente uma situação excepcional no Rio de Janeiro, né, do Brasil como um todo. A gente vê números próximos a 50 mil homicídios por ano. Não tem como isso ser visto como normal, né, muito embora a gente se acostume a ver, mas a gente jamais pode encarar isso como normal. Então, realmente, a gente vive uma situação muito delicada no país, em especial no Rio de Janeiro. Já chegamos a ter 65 mil. Sim. Né, os homicídios baixaram, assim, taxa significativa. Doutor Leonardo, a operação é muito criticada em razão de que o objetivo seria o combate ao aliciamento de menores pelo tráfico. Como o senhor analisa isso? O senhor também corrobora essa ideia, essa conclusão que alguns criminalistas fazem, estudiosos? Até porque, se você está evitando o trabalho infantil adolescente, recrutado pelo tráfico, não teria razão de tantas mortes. Como eu disse, aliciamento de menores, corrupção de menores, são todos crimes que têm uma alta gravidade, né? Você não só traz o crime para hoje, como você até vem a podar as crianças, adolescentes que têm um futuro, né,
né, mais à frente. Mas eu observei as críticas que foram feitas, né? Primeiro, eu vi que existe a autoridade policial do caso, ele falou de que a decisão do STF foi respeitada, né? Mas aí depois já foi justificar e falar que houve um certo ativismo judicial pelo Supremo Tribunal Federal, que ele não poderia se intrometer em argumentos como esse, né? Não sei se esse tipo de argumentação foge, né? Até a liberdade de expressão da autoridade policial, não da pessoa que ocupa aquela eventual farda. Mas eu vi aquele delegado, que é o Felipe Cury, que ele falou que as investigações envolviam crimes graves conexos ao tráfico de drogas, que acontecia com homicídio, aliciamento de menores, sequestro de composições e roubos também. Só que na denúncia, nenhum desses crimes foi mencionado. O pessoal foi fazer uma comparação entre a entrevista que o delegado de polícia deu com a peça formal e não constava esse tipo de acusação, né? Ele falava em tráfico de drogas, mas não falava em nenhum momento de que o objetivo seria aliciamento de menores, homicídios e roubos. Então, há um descompasso entre a entrevista e a peça escrita, né, que foi realizada. A justificativa tem que ser feita por escrito, com a comunicação também feita ao Ministério Público, mas, mesmo sabendo da importância da investigação, eu creio que o número de mortes é muito alto. Como você interpreta essa diferença de conteúdo da denúncia e do praticado? O excepcional, né, ele tem, para ser excepcional, ele tem que ser justificado, ele tem um objeto certo. Claro, ao longo da investigação, você pode investigar o tráfico contra uma arma de fogo, né? Você vai aprender aquela arma de fogo, isso acontece. Mas não foi o caso. Quando a investigação tem um objeto, ela se estende, inclusive numa entrevista, para outros fatos que não faziam parte do objeto da investigação, ele pode fugir ao caráter excepcional e pode até levar uma responsabilidade administrativa e funcional e até penal, né, da autoridade policial, claro, eu digo sempre, resguardada a presunção de inocência. Eu vi que uma das táticas, claro, não vou dizer tática, mas uma das justificativas, e até apresentada pelo vice-presidente da República, seria do governo do Estado, seria a própria desqualificação das pessoas que faleceram. Não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, quem comete crimes tem que ser responsabilizado sim, é uma segurança para todos nós. Mas pela função do próprio Estado, que sabe que faz parte da sociedade, quem é mocinho e quem é bandido, ele não pode desqualificar todas as pessoas, porque ali pode ser que um inocente tenha sido falecido, né? E eu vi também a divulgação durante a investigação das entrevistas de alguns fake news, né? Inclusive imagens que mostravam a mãe de um deles como se fosse com um fuzil. A maldade. E aí se souberam, primeiro que ele não estava com fuzil, segundo estava com arma de brinquedo. E aí isso é espalhado em diversos grupos de WhatsApp. Eu recebi também em alguns grupos que eu faço parte. E eu sempre digo, pessoal, a notícia é verdadeira. Quem foi que veiculou isso? Qual é a fonte da informação? Porque às vezes a gente é capaz de destruir a imagem de alguma pessoa, né, sem ter a certeza de que aquela informação é verídica ou não. Mas é uma cultura que se forma na comunidade. Vamos brincar de bandido, né? Tá com arma de brinquedo. E tem até algumas fotos, crianças fazendo simulacros de arma, de madeira, enfim, brincando de bandido. Então, como é que uma criança dessa vai ser quando adulto? Não o simples fato de usar uma arma de brinquedo não seria bem um incentivo, né? Teve uma discussão que aconteceu até jogos, né, que são muito reais, que tem, acho que é o Fortnite, esqueci qual. Meu filho joga, por exemplo, né? Claro que eu fico sempre de olho, né, para não haver nenhum problema. Eu disse que comprasse uma arma de uma borrachinha, né, Nerf, comprei para ele também, para ele brincar. Eu digo, seu pai tinha um Nerf, que era um estilingue, né, um papo de soro, e jogava mamona, né? Enfim, eu acho que é interessante sempre acompanhamento, não o simples fato de brincar de polícia e ladrão, como a gente brincava antes, significa um incentivo. Né? Polícia e ladrão, né, em jogos, games, de forma geral, é muito antiga, né, e creio que vai permear por muito tempo. Né? Não quer dizer que isso vai incentivar que determinadas crianças partam para o lado da criminalidade, mas, como bem falado, é necessário um acompanhamento, né, verificar como a criança, como o jovem está lidando com aquele jogo, com aquele game, e verificar, né, sempre acompanhamento de perto. Todavia, né, eu acredito que é muito natural, eu acho que é algo que já vem há muito tempo e vai continuar, vai permanecer. Mas já estão fazendo, há pesquisadores que já identificam essa influência dos jogos na letalidade humana, porque
tem um livro interessante chamado Matar, e que mostra que nas grandes guerras, o homem tinha dificuldade de matar. No Vietnã, essa dificuldade já foi mais atenuada. E possivelmente, se houver outra guerra, vai ser muito mais ainda. Então, e eles identificam essa influência dos games nessa predisposição para matar. O meu filho, por exemplo, ele sabe o nome de várias armas, que eu não sei. E aí ele queria muito ir ao shopping, né? Tem lá um standzinho que atira, né? Com aquelas balinhas. Eu cheguei e levei ele para matar, aguçar a sua curiosidade e a sua vontade, né? Então, tem só um aspecto que eu vi aqui da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Na época do governador Wilson Witzel, eles usavam muito helicópteros, né? E falavam muita palavra abate. E claro que aquilo não é legítima defesa, né? O rapaz está com arma de fogo segurando, lógico, perigo possa ter legítima defesa. Isso não é legítima defesa, né? Isso não é moderação. Como disse, não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas não é legítima defesa. Prenda o rapaz, né? Responsabilize, não tem problema. Agora, não é caso de legítima defesa. Não podia ter uma campanha assim, bandido, não use fuzil. Se você vê o helicóptero da Polícia Civil sobrevoando o seu território, se desarme e levante a mão. Sobrevivência garantida. Eu acho que essa campanha não vingou muito. Teve problemas de eficácia. O bandido, o criminoso, o traficante que sai com um fuzil disposto a matar, ele tem que ter a mesma disposição para morrer. Não, no mundo dos fatos né? Agora a lei estabelece que a disposição para morrer, de acordo com a forma como a morte aconteceu, o bandido vai, né, para outro plano e quem matou vai ser responsabilizado. É a lei dos homens. O meu pressuposto sempre é o respeito à legalidade, né? Claro. Independentemente de quem seja. E aí eles usavam muito helicópteros naquelas incursões. E a decisão do STF dizia, né, que houvesse uma limitação dos helicópteros, né? Quer dizer, limitação é muito difícil de fixar a limitação e necessidade, aí sim, é uma questão operacional e quem sabe que tem que usar helicóptero ou não é a própria polícia, né? Ele diz também, preservação das cenas dos crimes, que é outro problema. As cenas não foram preservadas. Assim que o fato aconteceu, os peritos, quando chegaram, viu corpos em cima do outro, os corpos que foram movimentados para locais diferentes. A não preservação, ele representa uma modificação da própria cadeia de custódia de uma prova que pode acontecer do local, né, de morte violenta, então, que é um fato que leva aí uma grande suspeita, né? E também dizia a proibição de uso de escolas e unidades de saúde como bases operacionais. Eu acho que isso não foi utilizado. Mas, especialmente na cena do crime, houve uma grande modificação. Isso pode pesar contra o uso. Mas já há recursos tecnológicos que já satisfazem essa necessidade. Eu vejo muito complicada essa avaliação, essa orientação de como deve atuar, como deve se pautar o policial, né? Sobretudo quando é realizado por alguém que está distante da realidade do policial. Né? Logicamente, a gente procura entender que há sempre uma diretriz a ser cumprida, a legislação, a legalidade, sempre, mas uma análise fria de quem não está na situação, de quem está afastado daquele meio, é sempre mais prejudicada. Uma avaliação de um ponto, por exemplo, a questão da reação, reagiu ou não reagiu, o nível de diálogo, né, o espaço, a margem para o diálogo é muito avaliada em decorrente do perigo que a pessoa que é alvo da operação oferece. Né? Qual a margem de diálogo que um criminoso com um fuzil na mão oferece para o policial? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Em questão de segundos, toda uma equipe policial pode ser morta. Então, essa avaliação acaba sendo muito difícil de ser feita sem estar presente na situação. Outro ponto questionado, a questão do socorro, da retirada dos corpos da cena do crime. Né? O policial muitas vezes não sabe se o indivíduo alvejado está vivo ou não, se pode ser realizado o socorro. Se deixasse, morreu porque não prestou socorro. Exato, né? Então, se eventualmente uma pessoa alvejada não é socorrida, o policial pode ser responsabilizado porque não prestou socorro. Então, é muito complicado você colocar uma espada na cabeça do policial, né, para criticá-lo sem ter a exata dimensão do que ele passa naquela situação. A gente tem uma operação policial em que o primeiro morto foi um policial civil. Foi.
A gente tem um servidor público que sai para trabalhar, entra em um veículo e assim que desce do veículo é alvejado com um tiro na cabeça. Então, a margem para o diálogo numa situação dessa é extremamente reduzida. Né? Como o policial civil vai se comunicar com esse criminoso, né? Que acabou de alvejar um colega? É muito difícil. Então, eu vejo que essa orientação, essa diretriz, lógico, a gente sempre respeita, a gente sempre procura entender, mas acaba sendo prejudicada pelo fato de apenas quem está na situação entende e sabe os riscos que corre e pode mensurar a forma como deve agir. Infelizmente, esse é um ponto. Era possível garantir o local de crime íntegro, mesmo sem essa ação policial? O doutor Caio falou, eu concordo integralmente. Sabe? Eu sempre falo que a gente nunca pode dispensar a condição humana. Né? Eu não sei o que é que eu pensaria numa situação como essa. Né? Mesmo que tenha a maior preparação de todos, né? Sendo um policial experiente, alguém com todo o cuidado do mundo, não sei qual seria a reação. Então, essa condição deve ser colocada, né, na balança na hora de se observar aí, né, o próprio caso concreto. E muitas vezes falta o diálogo, realmente. Né? Imagine, e eu já comentou sobre isso, né, o Supremo Tribunal Federal, em nenhum país do mundo ele tem uma competência como tem a Suprema Corte brasileira. Foi feito um estudo e se descobriu que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é o supremo mais supremo do mundo, né? Que julga desde o título de um campeonato brasileiro de futebol, qual a importância para a Suprema Corte saber quem levantou a taça ou não. Se né? você se vacinou, de 87, de 87. E aí o STJ já julgou um caso em que alguém no período de defesa pescou 11 camarões. Então, imagine o grau de importância chegar a uma corte superior, um rapaz que furtou 11 camarões, não consegue nem fazer um caldinho para 5 pessoas. E julga furto, né, de aves, já julgou questão que envolveu o furto de 3 gramas de uma barra de ouro, um pingo, né? Pingo. Então, é muito grande. E o Supremo Tribunal Federal da sua cadeira, ele tem a atribuição de julgar questões constitucionais. É lei orçamentária, são questões nacionais, mas ele dizer que qualquer operação que venha acontecer naquele bairro tem que ser situação excepcional, plenamente justificada, eu acho que realmente pode representar uma intromissão justificada à atividade policial e mesmo diante da pandemia seria algo muito excessivo, né? Mas a decisão está valendo, esse é o problema. Sim, sim. E muito se esquece que por trás de toda a ação policial há uma provocação ainda que indireta da sociedade, né? O policial está indo ali porque crimes estão acontecendo ali, porque vidas estão sendo tiradas, porque crianças estão sendo arregimentadas para o tráfico. O policial é cobrado. Diariamente o policial recebe na delegacia pessoas que estão ali pedindo uma solução para os seus problemas. Problemas graves, problemas que envolvem criminalidade. O policial civil precisa agir, né? Não tem como se furtar, é a sua missão e a sociedade clama por isso também. Então, é muito difícil, é muito complicado a gente simplesmente, por meio de uma decisão fria e distante, às vezes até, eu posso dizer, até um pouco distante da realidade, porque quem está ali na situação precisa da polícia, né? E uma outra pessoa, né, que não está vivendo aquilo, está querendo restringir a atividade policial, né? Então, lógico, a gente respeita, a gente entende qual é o que está por trás da decisão, para a gente também apresentar o outro lado. A gente tem pessoas que precisam da polícia, né? A polícia tem suas dificuldades, a polícia tem seus defeitos, sobretudo decorrentes de falta de investimento, treinamento, a gente sabe que acontece, mas, independentemente disso, ainda assim a população precisa da polícia. Nós temos algumas imagens que mostram muito bem essa ambientação dessa operação policial. Dificuldade, armamento. Fuzis, doutor Caio, pode... Armamento de guerra. Primeiro mundo, armamento de guerra. Você vê ali morteiro, vê ali, não sei se aparece na imagem, mas foi veiculado em outras imagens, vários artefatos explosivos, granadas. Essa munição antitanque, né? Outro patamar de criminalidade. E tudo com manutenção muito bem feita. Sim. Como se fossem profissionais mesmo. Isso
bem cuidado, né? Armas Mas você limpas, imagine, né? que cada arma dessa tem carregador para uma quantidade de 30 cartuchos. E eles sempre saem com muito mais carregadores. Aquelas bolsas que eles dão, as mochilas que eles carregam, é de munição, né? Então, esse povo está preparado para a guerra. Essa imagem aí pode indicar que estejamos diante de um narcoterrorismo? Sim, a realidade que a gente se depara no Rio de Janeiro é uma realidade absurda e fora do que se espera para uma criminalidade. Lógico, a gente não consegue imaginar um mundo sem criminalidade, mas o que se espera é algo controlável e o controle aí já não existe. O que a gente verifica são situações em que a cada dia a criminalidade se organiza mais, se estrutura mais. A polícia chegou ao ponto de precisar usar blindados para entrar nas comunidades. Não fosse bastante, o que é que ocorre? Os criminosos fazem barricadas. Né? Então, nem mais o blindado tem acesso à comunidade, porque são feitas barreiras. O policial é obrigado a desembarcar no blindado e acontece o que aconteceu. Né? O policial, ele morreu porque desceu do blindado e ao descer justamente foi recepcionado com um tiro na cabeça. Porque os criminosos fizeram uma barricada, fizeram uma barreira ali com uma barra de ferro concretada, um trilho de trem em plena via pública e o acesso fica limitado. Então a gente vê que realmente é uma comunidade tomada por criminosos, né, que praticam, por que não dizer, atos de terrorismo. Nós temos uma imagem da Segunda Guerra Mundial em que os americanos, né, fincando a bandeira como no domínio de território e celebrando a vitória. Aí nós temos o esforço de policiais militares tentando retirar uma barricada. Um procedimento extremamente assim, perigoso, né? O policial morreu em razão disso, de ficar desabrigado, saiu do abrigo para tirar a barricada. Uma progressão como é. Agora, essa perigosidade, esse foi o policial que faleceu? Foi. Essa proteção, né, e a importância da polícia, ela é essencial, né? Excessos eventuais acontecem, né, em qualquer profissão, né? Isso pode acontecer, mas toda discussão ela seria evitada se essas incursões elas fossem efetivamente filmadas, né? No sistema americano, por exemplo, existe uma obrigatoriedade da filmagem, né, que acontece sempre quando existe uma abordagem. Se o policial vai no carro, ele tem uma câmera prostada que fica na frente do capô, ele sempre diz que deve ser feita a abordagem na frente do capô, até para evitar acusações infundadas contra um policial, um delegado, etc. E a mesma coisa deve acontecer aqui. E aí você protege o policial, inclusive, contra essas acusações, né? Havendo a filmagem, ninguém havia dúvida de que havia legítima defesa. O problema é não haver filmagem e o problema é haver a modificação da cena do crime, mesmo sabendo dessa perigosidade. Mas havendo registro, para dizer, não temos como modificar, porque a situação é muito perigosa. Está registrado numa filmagem em tempo real. Isso vai ser colocado para dentro da investigação que vem acontecer amanhã. Agora, essa falta de filmagem, ela traz sim risco de muita especulação e aí esses comentários, né, e a repercussão desse caso. Se exige, né, como se fosse o policial o grande transgressor. É como se fosse a defesa se faz como agora o policial vai ter um instrumento para condená-lo, não sei se discipliná-lo, mas isso é uma novidade que já ocorre nos Estados Unidos há muito tempo. É uma novidade que ocorre na China há muito tempo. Se exigir da polícia esses equipamentos de uma hora para outra e só validar operações com esse recurso, o Estado precisa se preparar para ter essa logística da operação. Eu creio que será um caminho natural, né? O avanço da tecnologia traz consigo algumas implicações, tanto para o bem, tanto para o mal, porque o instrumento, a câmera, poderá sim também ajudar o policial. Muito, né? Muito. Agora, evidentemente, é preciso ser realizada uma avaliação ponderada, né? Somente vai validar uma operação se o equipamento estiver funcionando. Situações podem acontecer, né, que o equipamento não funcione, determinado
determinado momento, situações pontuais, né, o equipamento não esteja à disposição. Isso poderá acontecer e você vai invalidar uma prova, vai invalidar um cumprimento de um mandado. Isso precisa ser ponderado. De fato, há essa orientação, a orientação já veio do Poder Judiciário para que seja utilizado o equipamento. Foi dado um prazo para que as polícias se organizem, né, querendo ou não, demanda investimentos, né, e eu acredito sim que em breve, né, será um caminho sem volta, um caminho natural para a utilização realmente de instrumentos de áudio e vídeo durante os trabalhos policiais. Não sei se o senhor sabe, essa facção que comanda o tráfico no Jacarezinho é a organização criminosa mais letal do país e ele tem um lema: atire para matar e se não atirar será morto. É um difícil enfrentamento. Vai ser feito de qualquer jeito, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Aí temos as fotos das vítimas. A gente sabe do perigo, né, da perigosidade que acontece em grandes, né, enfim, quando há grupos criminosos. Aqui em Alagoas existem muitos. No Rio de Janeiro, o grau de perigosidade desses grupos é muito, muito maior, né? E a gente sempre vê aqueles helicópteros passando que fotografam aí várias pessoas com arma de fogo, com fuzis, né? Então, essa questão da imagem que eu falei, que é uma evolução, né? Evolução. E é um recurso que não é tão caro assim, claro, tem que esperar, né, que os equipamentos cheguem para todas as unidades da polícia, mas não é algo também tão caro. Isso pode ser feito, muitas vezes eu tenho até algumas ideias que eu tenho para a aquisição de equipamentos. A gente sempre, quando tem as infrações penais de menor potencial ofensivo, são feitas as transações penais que podem ser colocadas equipamentos, como também a suspensão constitucional do processo, pode ser colocada acordo de não persecução penal para a aquisição de equipamentos. Eu já fiz alguns acordos em processo que eu atuo e que houve, enfim, essa possibilidade de que se fossem compradas câmeras de segurança para a guarnição policial X, e já foram compradas. Doutor Caio, os críticos também dizem que a polícia age de forma despreparada e sem planejamento. É possível ter uma operação dessas sem planejar e sem treinar? De forma alguma, né? Qualquer tipo de operação em uma comunidade como essa tem que ser muito bem planejada, né? E mesmo diante de grande planejamento, é possível que situações como essa ocorram, né? O primeiro morto da operação policial foi justamente um agente de segurança. Então, eu não acredito que qualquer operação nessa linha, né, peque por uma falta de planejamento. Se é o melhor planejamento ou não, terá que ser avaliado pelos responsáveis pela coordenação da operação. Mas falta de planejamento eu não acredito. Tanto é que eu posso citar um exemplo claro. Uma vez já precisei de um apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu estou citando um exemplo da minha atividade, e a gente precisou desse apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, numa comunidade de alto risco, e precisávamos realizar a prisão de um indivíduo que estava lá. Solicitamos o apoio do delegado de polícia responsável e ele me informou, infelizmente, gostaria bastante de ajudar, porém, para ingressar nessa comunidade, a gente precisa de uma operação planejada. A gente não tem condição de ingressar nessa comunidade de pronto. A gente precisa planejar uma operação policial com a utilização de blindados, com grande aparato policial para poder ingressar. Então, eu descarto que uma operação dessa magnitude seja feita a toque de caixa. É necessário, é fundamental, é indispensável um planejamento, e um planejamento bem feito. Doutor Leonardo, quando existe um evento dessa forma, aí chega essas organizações internacionais, inclusive a própria ONU, Human Rights e um monte de ONGs que vêm para exigir uma investigação independente, imparcial e competente, salvo engano. Como se todas as investigações anteriores fossem com incompetência, parciais e sem muito critério com a legalidade. Eu vi, né? Eu sou sempre contra qualquer tipo de generalização, né? Para qualquer categoria, né? Eu digo porque enquanto advogado que atua 95% da vida só na área criminal, eu percebo que existem alguns problemas que acontecem comigo e também com alguns colegas. Então, nunca generalizar. Ou a exigência de que haja uma investigação independente, eu não vejo assim com maus olhos. Não que toda investigação ela não seja independente. Ela é independente, sim, em regra.
Mas existem casos, né, de que é indispensável que haja um órgão fora da estrutura para que possa fazer a investigação. A Polícia Federal, por exemplo, quando há grandes operações a serem feitas no estado X, eles recrutam policiais do estado inteiro, do país inteiro, que vêm da região norte, enfim, qualquer região do Brasil, para que aqui realize aquela investigação. Já para evitar com que a influência local ela venha, então, a representar um insucesso na investigação. Então, isso acontece, mas nunca generalizado. Se ele pede investigação independente, acho que poderia modificar uma investigação séria, uma investigação bem conduzida para saber se houve ou não houve excesso. É possível que a morte aconteça sem que não houvesse nenhum tipo de excesso e agir em legítima defesa. Isso é possível. Só, objetivamente, o que chama a atenção é o número de mortos. Mas se os tiros foram feitos, levando-se em conta a condição humana, o armamento que foi realizado, o disparo feito contra o policial e houver a comprovação de que agiu em legítima defesa, aí não há nenhum problema. Só um ponto, doutor Flávio, que eu lembro que um dos pontos que eu sempre discuto no direito é de que onde a prova cabe à acusação. E sempre o Ministério Público, que construiu ao longo do tempo o processo penal, ele disse que a legítima defesa é uma prova que cabe à própria defesa. Então, agora, quem vai comprovar quem agiu em legítima defesa são os eventuais suspeitos, né? Perceba que essa disparidade doutrinária e jurisprudencial, ela pode se botar contra qualquer pessoa, e agora, inclusive, contra as forças do Estado. Doutor Caio, um desavisado pode entender que o Ministério Público não teria sido ouvido na autorização dessa operação, que não é o caso, né? Sim, né? Há o ponto da questão da prévia comunicação, né, para a realização da operação policial e também, né, na questão dos mandados, né? Houve uma avaliação judicial, né, com o parecer do órgão ministerial. Então, os órgãos responsáveis pela avaliação, pela decisão, todos participaram dessa operação policial, ainda que indiretamente, né? Autorizando-a ou posicionando-se favoravelmente. Entrando na questão que foi colocada pelo Dr. Leonardo sobre a generalização, eu pontuo que até mesmo dentro de uma própria operação policial é necessário fazer essa avaliação. A gente vê classificações aí como chacina, né? Foram 27, né, muitos mortos na operação, foram diversas abordagens, né? Então, se eventualmente houve algum excesso, se for constatado, demonstrado algum excesso em alguma das abordagens, isso não desclassifica toda a operação policial ao ponto de chamá-la de uma chacina, né? Eventuais excessos serão apurados, se forem constatados, haverá o devido processo, mas não descaracteriza toda uma operação policial. Há reclamações críticas pela desproporcionalidade. Foram mortos 27 traficantes e só um policial. É muito complicado esse tipo de avaliação, né? Não se pode esperar um jogo empatado, né? Primeiro que isso não é jogo, né? Isso é um trabalho policial, né? São vidas que estão em jogo, então jamais pode trabalhar essa proporcionalidade entre número de pessoas mortas, né? Como se fossem adversários e que o jogo tem que ser equilibrado, né? Então, qualquer análise nesse sentido não merece, sinceramente, uma consideração mais respeitosa. Agora, qualquer trabalho policial em que realmente ocorram muitos mortos, como esse, vai chamar atenção, isso é um fato, né? Estamos diante aqui da operação policial com o maior número de mortos, né? Vai chamar atenção, porém, devemos evitar pré-julgamentos, né? São situações em que você tem opiniões eivadas de muita emoção de todos os lados, da população que está ali no meio de um fogo cruzado, das famílias das vítimas, né? Da força policial que teve um membro que faleceu em atividade, dos órgãos que fazem a militância dos direitos humanos, né, da sociologia de uma forma geral, enfim, há diversas opiniões eivadas, né, marcadas pela emoção. E é necessário, nesse momento, ter a serenidade para avaliar de forma concreta, né, o que aconteceu e, se eventualmente for verificado algum excesso, alguma ilegalidade, com certeza será instaurado o devido processo, será promovida a responsabilização. Doutor Leonardo.
A palavra chacina, né? A gente começou a rotular, né? Isso por esse momento nosso, que é uma guerra de narrativas, muitas vezes é fundada em critérios atécnicos, de pessoas que não conhecem nada da atividade policial, que não passaram por essa emoção, e às vezes fundamentadas por razões de ideologia, né? Em que cada um tem a sua. A questão da discussão realmente só faleceu um policial e faleceu 28, isso não é realmente a moderação diz respeito à ação e à reação, no número de pessoas mortas. Seria excelente que mesmo que houvesse troca de tiros, que não houvesse morrido ninguém, né? Especialmente as forças do Estado, né? Enfim, um servidor público que saiu para trabalhar, né? Nesse cenário que a gente apresentou é impossível. É difícil você imaginar que alguém vai querer atirar contra um policial que não tenha uma reação. E a frieza exigida por um policial num momento como esse é algo quase que desumano. Todo mundo é evado de emoção, né? Se eu estivesse, por exemplo, na minha casa e percebesse que alguém teria invadido e que estava com arma de fogo, se eu tivesse uma pistola em casa, eu jamais daria um único disparo e levanto, eu vou descarregar a arma todinha, né? Então, porque é uma condição humana e eu falo de mim que não tenho uma preparação que tem um policial. E mesmo um policial preparado, é normal que ele venha a se exceder em algum momento, né? A questão é saber qual o limite da condição humana e quando ele realmente entendeu que estava agindo em excesso e permaneceu assim agindo. Quer dizer, é uma análise muito difícil. Mas é interessante que as pessoas que assistem o programa nunca observem guerra de narrativas, né? Observe sempre ouvir com moderação, ouvir os dois lados, observe as fontes que são fontes seguras, ouça sempre o policial, ouça também a comunidade, dê sempre o contraditório e sempre levando o benefício da dúvida. Porque nessa guerra de narrativa, honras, né? Enfim, imagens são diminuídas, tudo às vezes servindo como massa de manobra para outros interesses, né, que não são aqueles para resolver o caso. O que as pessoas deveriam entender, e eu acho que a gente até peca nisso como policiais, é não informar. Já fui para operações que eu fiz inventário para a minha família. Disse, olha, se eu não voltar, a minha vida está assim, né, e deixando, para não deixar a dificuldade que um morto deixa, né, de se saber para onde a família caminhar. O que é que o policial, como os momentos anteriores a uma operação dessa que o policial sente, doutor Caio? O momento anterior é de adrenalina, de tensão, né? É de enfrentar o perigo, né? Eu já participei de operações em que a equipe se reuniu e fez suas orações, pedindo para voltar com vida, diante do risco que estava próximo, estava iminente. Então, é necessário que a população, quem quer que seja, faça uma avaliação da condição do policial que está ali colocado para fazer a defesa da sociedade, né? Muito se critica, muito se questiona a atividade policial, a segurança pública como um todo, mas a segurança pública está no olho do furacão porque está ali justamente para defender os bens mais valiosos, a vida, o patrimônio, a integridade física. E quando o Estado peca em todas as políticas sociais, questão de educação, questão de iluminação pública, questão de geração de trabalho, emprego, renda, assistência social, tudo isso desemboca na segurança pública. É uma consequência natural e o policial está ali nesse olho do furacão, está ali para realizar a defesa da população, mesmo também sofrendo com a falta de investimentos. Então, é muito importante que a questão humana, a questão do policial que está ali seja considerada. Ele está ali não para satisfazer um interesse pessoal, ele está ali na defesa da sociedade e deve ser sempre considerado. Nós estamos já sendo pressionados pelo nosso amigo Josiel, doutor Leonardo. Estamos no final do programa e nós temos 2 minutos para as considerações finais, começando pelo senhor. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, que foi dada pelo debate. É sempre, como eu disse, a gente sempre tem alguns princípios, né, para o nosso argumento, como o respeito à lei, né, respeito às pessoas, e sempre dá o direito ao contraditório. O fato, ele está em todos os jornais, né, há um jornalismo de opinião que ele ultrapassa o limite noticial fato e vai dando opiniões pessoais baseadas
nas suas impressões, na sua ideologia, isso gera um certo perigo também. Objetivamente, houve um número grande de pessoas que foram mortas, mas é interessante sempre confiar na investigação. E aí, numa investigação que seja séria, que venha trazer ao mundo se as pessoas agirem em legítima defesa ou se alguns executaram. Se houver execução, também é civilizatório que o excesso ele venha a ser punido, mas nunca generalizar, né? A gente vive em um Estado democrático de direito em que a segurança pública é um princípio, né? É uma base. O Estado sem a polícia ele não existe, a sociedade sem a polícia ela não existe. Então, respeito à atividade policial, né? Se dê sempre a oportunidade, então, para que a polícia dê a sua versão, que dê a sua manifestação, e a investigação sendo corrida e comprovando que a polícia agiu em excesso ou legítima defesa, que a gente não confie nos órgãos de persecução penal. É interessante também, doutor Flávio, só para encerrar, de que a gente precisa confiar nas instituições. A gente não pode descredibilizar a instituição simplesmente porque ouviu A ou B ou porque compartilhou notícias de WhatsApp ou notícias que vêm sem que a fonte seja revelada. Confie nas instituições, confie na polícia. Se houver excesso, o Estado ele tem meios próprios para coibir, né, enfim, esse excesso. Perfeito. Perfeito. A gente agradece a oportunidade, né? É importante esse debate, ainda mais com o doutor Leonardo, sempre bastante sereno nas suas colocações. A gente vive um momento, uma realidade de violência pública que foi plantada por décadas. Isso não é fruto de decisões políticas recentes e, com certeza, infelizmente eu digo isso, a solução não é a curto prazo, né? A solução é investimento, como chega a ser até clichê falar, mas a solução é investimento e esse investimento é colhido no longo prazo. Porém, entretanto, a realidade existe, está aqui hoje presente e precisa da resposta do Estado por meio de seus órgãos de segurança pública. Então, é importante que haja um apoio para a atividade policial, que a atividade policial seja respeitada, que seja considerada a condição humana. Há pessoas ali colocando as suas vidas em risco para fazer a defesa da sociedade. O policial, quando ele age, ele não age satisfazendo um interesse pessoal, ele está ali agindo como servidor público para servir a coletividade e, com certeza, havendo esse conjunto, esse trabalho do longo prazo, porém sem esquecer a realidade que é hoje, né? A população precisa da polícia hoje, com certeza a gente vai conseguir avançar. Muito obrigado aos dois, enriqueceu bastante o debate e vamos discutir mais e mais com a presença de profissionais tão gabaritados quanto os senhores. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será retransmitido aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima.